noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Financeiro com Rafaela Troian e convidados. E o programa de hoje ele está mais do que especial. Nós vamos falar aqui sobre gestão financeira, talvez o ponto alto, de todo esse podcast, porque nós vamos entrar aqui na veia realmente da gestão, da organização financeira, fazendo totalmente jus ao nome desse podcast. E para falarmos sobre organização e gestão financeira aplicada, com resultados, com todos os benefícios, que esse plano de ação, que essa visão estratégica traz para os nossos negócios, eu estou aqui com dois super convidados, dois clientes da consultoria, e não é qualquer cliente não, são clientes que realmente fizeram acontecer nas suas empresas, justamente pela força de vontade, pela mentalidade e pela visão empresarial, visão empreendedora que eles têm. Estão colhendo até hoje os benefícios, todos os resultados positivos de terem aplicado realmente todo o plano de ação que foi elaborado e graças, eles executaram, mérito total deles, eu sempre falo que a gente só serve de guia aqui, mas eles que fizeram de fato acontecer nos seus negócios. Então estamos aqui para receber hoje a Karine Fiorio e o Thales Jasco, isso mesmo. Um aqui de Nova Prata e o Thales lá de Serafina Correia. Eu já vou pedir para eles se apresentarem aqui, para a gente entender um pouquinho do negócio deles, mas antes disso, eu vou chamar aqui os nossos queridos apoiadores, que são as outras empresas que também estão apoiando sempre, o business aqui da nossa região. É a Marco Investimentos, Lojas Beneduzzi, Barbearia Trapiche, Digital Way, Mercato Contabilidade, BSM Pavimentação, NG Pedras e Elos, administradora de condomínios. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei antes nos bastidores, é um prazer enorme receber vocês aqui. Vocês estão aqui justamente pelo destaque que tiveram nas empresas, Nesses 7 anos de consultoria, já passei por vários tipos de atendimentos, por vários tipos de clientes, e a gente só consegue realmente ter um resultado bacana quando as pessoas realmente se comprometem, com o resultado dos seus negócios, porque querer, a gente até pode querer, mas também tem que ter o plano de ação, tem que executar. Caso contrário, a gente não consegue ter o resultado, Thales, eu vou pedir então para você se apresentar para o pessoal de casa. Conta um pouquinho quem você é, o segmento da sua empresa, com o que vocês trabalham, e depois a Kari também. Então, boa noite, Rafaela, boa noite, a Kari. Muito obrigado pelo convite. Me apresentando aqui, então, eu sou o Thales Jasco, empresário de Serafina Correia, pai do Bento, noivo da Sabrina, e sócio da Martins Acabamentos. A nossa empresa é do ramo de basaltos, a gente e revestimento, atua com a mão de obra e a venda de basaltos e pedras em gerais, na verdade, assim, o que tiver a ver com pedras, a gente presta o serviço da mão de obra e a venda. E pavimentação também, isso, pavimentação. Isso, agora a gente está entrando no ramo da pavimentação, que daí vai ser como é que eu vou explicar, uma coisa à parte da Martins Acabamentos, A gente vai, porque a Martins mesmo vai ser parte só de acabamentos, Que são acabamentos para o pessoal de casa entender, isso, acabamentos de alto padrão, Isso, são alto padrão, de residências, loteamentos, essa parte aí. Perfeito, maravilha. Kari, apresente sua empresa para nós. Boa noite a todos, boa noite, Thales, Rafa, quero te agradecer pelo convite. Eu agradeço. Só tu mesmo para me trazer para um programa, mas vamos lá. Então, meu nome é Karine Fiorio, sou natural de Nova Prata. Minha formação é em bacharel em Educação Física. Trabalhei muitos anos em escola, também tenho essa formação. Mas hoje em dia eu atuo como centro de treinamento físico, onde a gente presta serviço de saúde e qualidade de vida para as pessoas que buscam aí, o exercício físico como uma forma de melhorar saúde, estética, enfim, qualidade de vida de uma forma geral. Bem-estar. Kari, eu acho que é legal a gente falar aqui sobre a questão do CT, Isso. Porque eu cometi uma gafe contigo quando cheguei na tua empresa, falando sobre box de crossfit, que não tem nada. Não tem nada a ver. A Kari queria me matar, Thales, mas tudo bem, Depois eu entendi. Depois eu entendi o negócio. O que é o centro de treinamento? O meu centro de treinamento, ele é um centro de treinamento físico que é especializado, em exercício físico para um grupo menor de pessoas. Então a gente atende
de 1, 2 ou até 4 pessoas. Maravilha. E não tem nada a ver com crossfit pra quem está em casa, né? Não tem a ver com crossfit, isso. A gente trabalha mais com treinamento de força. De força, maravilha. Onde a gente criou um método e através dele a gente presta serviços. Show de bola, é isso mesmo. Pessoal, o intuito de trazer vocês aqui é como nós estávamos falando nos bastidores também, né? Eu sou uma apaixonada por pessoas que entram em ação, porque tudo aquilo que a gente precisa conquistar na vida, eu já testei vários métodos e não existe a gente só querer, né, entrar na ilusão, no mundo utópico de pensar que as coisas vão vir do céu. A gente precisa entrar em ação, executar. E aquilo que eu sempre falo, né, para todos os clientes, vocês estão cansados de ouvir isso, quando a gente começa a fazer movimentos, a gente tem resultados. Se os movimentos eles são positivos, nós vamos ter resultados positivos. Se eles são negativos ou que tendem a algo que a gente sabe que não vai dar muito certo, a gente já espera esse resultado, né? Então, vocês estão aqui justamente para trazer para o pessoal de casa que está nos assistindo, os outros empresários, os benefícios realmente de se entrar em ação. E eu vou repetir várias vezes aqui essa palavra, porque todo o nosso episódio vai girar em torno disso, né? Falando um pouquinho das empresas, então, eu gostaria que vocês contassem, né, porque criando sempre uma linha de raciocínio aqui, como é que estava a situação da Martins Acabamentos, né, e do CT, da Kratos, quando nós chegamos, quando vocês contrataram uma consultoria, e principalmente qual foi o estalo que deu, assim, na cabeça de vocês? Poxa, eu acho que eu preciso de ajuda agora. Tem alguma coisa que não tá legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que tava essa situação das empresas e quando foi esse momento que deu aquela pontadinha para virar realmente a chave dos negócios. Bom, na Martins Acabamentos, assim, a gente tinha, um depósito, né, de materiais e a gente queria sempre ter o espaço físico para poder atender melhor os clientes. A gente sempre era visita, por mais que a gente continue com as visitas, porque é obra, né, então a gente tem que visitar, mas de ter um espaço de poder ter o material ali, o pessoal ver, tocar nas pedras. Então daí a gente, foi início do ano passado, a gente conseguiu alugar um local e fizemos toda uma reforma. E daí tu entra na parte do inverno, aí tu trabalha menos, então nós estávamos com gasto já mais e estava para inaugurar. E daí quando a gente inaugurou a loja, que daí eu falei com o meu sócio, né? Nós vamos ter que dar uma organizada porque a gente gastou, a gente arrecadou um pouco menos. Então daí fomos pesquisando na internet, então daí a gente chegou até os stories da Rafaela, então daí ficou um tempo ali olhando e falou, não, a gente precisa organizar, porque também a gente estava pensando também em expandir na parte da pavimentação, que é onde a gente trabalha com obra pública, né? Então também já envolve outros tipos de obras, com outros valores. Então foi nessa parte que a gente sentiu, temos que dar uma organizada, profissionalizar mais, porque senão a gente vai acabar morando na praia, que nem fala, né? Que o objetivo de vocês é crescer cada vez mais e com essa diversificação dos produtos e serviços que vocês estavam oferecendo, né? Isso mesmo, daí. Thales, eu vou puxar aqui porque eu sei como é que tá a situação, né? Conta um pouquinho sobre a questão do caixa, né? Já vamos adentrar nesse assunto. Eu lembro que você comentou comigo logo no início, né? Você e o Léo, que é o teu sócio, vocês fizeram vários empréstimos na época justamente para tentar estancar um volume de caixa que não estava muito condizente com o negócio, né? Isso esses empréstimos veio por calotes, né? Tipo, faz um serviço, não recebe, daí tu fica ali. A gente já tinha feito tipo, uma parte de um empréstimo para investimento, para pagar o resto de uma caminhonete que a gente botou a serviço. Então, daí tu faz um serviço, tu não recebe. A mão de obra até, às vezes eu costumo falar, beleza, a gente perdeu a mão de obra, mas o material tu tem que ir lá e pagar, né? É um custo, né? É um custo, então não tem. Daí o teu fornecedor tu tem que pagar ele, tu não pode deixar ele na mão, né? Então daí, e não foi fosse até, mas depois vem outro, eu falei, não, pera, também tem outra coisa errada aí, né? Nós temos que mudar o jeito de receber com os pagamentos, porque senão não... E daí daí a gente faz um empréstimo daqui para cobrir daí depois vai pagando, beleza, a parcela se encaixa, depois na frente toma um outro, daí vai mais uma parcela, né? Então daí a gente teve que também organizar tudo isso aí, né? Essa questão, maravilha. Porque outra coisa que a gente... nossa margem de trabalho era, por mais que a gente tipo, tinha um valor bom, só que depois tu começa, daí entrou a consultoria, a gente começa a gasto disso, gasto daquilo,
tu vê que tu tá trabalhando no limite, né? E lembra que eu falei pra vocês, né, sobre essa questão que não adianta quanto mais empréstimos você faz pro negócio, pra colocar no caixa, sem fechar de fato o gargalo que tá existente ali, de nada vai adiantar. Sim. A mesma coisa que tentar encher um balde furado, né? Não tem condições. Talvez a torneira, né, pode até ter um volume maior de água, mas aqueles furinhos mínimos, eles vão dar um jeito de tirar realmente todo o recurso disponível. Maravilha. Cara, e a situação da Kratos? Qual que era no início? O que levou a consultoria? Na verdade, eu sempre tive muito a ajuda da minha irmã, né? Quero agradecer a Juliane, que foi uma apoiadora sempre dessa ideia. E a Juliane, nesse início, ela sempre sentava comigo, enfim. Só que eu tinha uma grande resistência, a Rafa sabe disso, em em realizar a gestão. Então, como eu falei, eu sou formada em educação física, então ainda eu tinha aquela cabeça pequena, da empresa pequena. Não, mas a empresa é pequena, pra que fazer esse controle de caixa? A empresa é pequena, pra que eu vou fazer controle de alunos? Enfim, eu tinha essa resistência. Eu dizia pra ela, isso aqui tá me dando muito trabalho, eu não consigo fazer isso durante o dia. Eu tô atendendo as pessoas, eu tenho que atender as pessoas. E daí a minha irmã sempre tentou implantar essa ideia, mas agora tu tem uma empresa e tu tens que cuidar da tua empresa, enfim. Aí chegou um determinado momento que ela falou, olha, ou tu procura ajuda de um profissional ou eu não te ajudo mais. Então foi esse momento, eu disse, tá bom, então agora a gente vai pesquisar. E a gente pesquisou e acabei fechando com a Rafa e colocamos a mão na massa. Acho que tu lembra que a primeira reunião ela participou também. Lembro sim. Kari, na tua empresa eu lembro sempre do momento, acho que foi ali a virada, né? Nós até falamos isso em live, né? Conta pra nós um pouquinho qual foi essa viradinha, acho que você lembra, né, do que eu tô falando. Sim, porque eu ia falar na questão, mas eu posso falar agora, assim. Eu tava conversando uma vez com um amigo, né? Foi muito engraçado, eu tava falando dessa questão, que eu tava procurando uma consultoria justamente por isso, porque tava sentindo que algumas coisas da empresa não estavam indo bem e tal. E daí ele falou, mas e qual que é a média do teu faturamento? E eu... Então, eu não sei a média do meu faturamento. E daí, sabe, quando ele pergunta, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, tipo, eu tinha lá os números, eles estavam lá no computador. Se eu ligasse o computador, eu ia saber, ia estar lá. Só que eu não sabia disso, porque era uma coisa que eu não me importava. Eu só queria chegar lá e atender os meus clientes. Só que eu não acompanhei o processo da minha empresa, que era o quê? Agora a Karine é uma empresária. Exato. Não é só uma prof que está atendendo as pessoas. E é muito comum esse pensamento, né? A gente se enxergar de fato como uma empresa. Porque o que acontece? Uma empresa, ela tem alguns determinados, digamos assim, fatores que transformam ela em empresa de fato, né? É diferente, por exemplo, de um profissional que só está prestando serviço. No momento que você já tem uma estrutura que demanda, né, todas e gera todas essas operações, sim, a gente precisa se enxergar como empresa. Eu acho que esse é o principal, é o ponto inicial para nós começarmos a modificar todo o resto. Porque, como a Kari falou, né? Se eu estou ali, eu não me enxergo como um negócio, como uma empresa de fato, a minha mentalidade vai fazer com que eu não haja como uma empresa, né? E aí você tá com várias operações demandando estrutura, demandando melhorias e uma nova forma de gestão, mas tu tá pensando que tu não é uma empresa. Então, não, dá para levar desse jeito, né? E acaba gerando todos esses problemas, esses gargalos, tanto na gestão administrativa como um todo, quanto principalmente na questão de finanças, né? No financeiro. Pessoal, em algum momento vocês sentiram vergonha, né? Eu até comentei com o pessoal de casa, porque isso é muito comum aqui na nossa... Nós somos região de italianos, né? Então, italiano é um pouco complicado, sabe? Aquela coisa de não dar o braço a torcer, né? Em algum momento vocês sentiram vergonha agora vou falar bem nesse termo, né? De pensar assim, eu vou precisar de ajuda. Que vergonha, eu preciso chamar ajuda externa. O que a pessoa vai pensar? Porque eu já tive pessoas que confessaram isso pra mim. Isso passou em algum momento pela cabeça de vocês? Eu não senti vergonha em buscar ajuda. Eu senti mais vergonha em não saber. Entendeu? Nesse momento que eu perguntei, tipo assim, que ele me perguntou qual que é o faturamento, aquele momento eu senti vergonha de mim. De tipo assim, eu quis fazer... Por que eu sou tão teimosa? Entendeu? Legal, entendi. Vergonha de eu não saber isso. E de eu precisar saber e não saber. Essa vergonha eu senti. Mas a vergonha de buscar ajuda eu não senti. Não, muito bom. Não tenho problema com isso. Eu acho que é, inclusive, importante que a gente tenha esse ímpeto de olhar e, tipo, ok, estou precisando de ajuda agora.
Mas eu acho que sim, Rafa, isso é uma coisa muito forte na nossa região, as pessoas que... medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar. Porque querendo ou não, se eu estou buscando ajuda, estou buscando uma consultoria porque algo não tá bem. Exatamente. E daí tu vai ter que falar isso para as outras pessoas. E daí o que as outras pessoas vão pensar de ti, né? E muitas vezes as pessoas como não conhecem o processo, né? Talvez acabam colocando os profissionais tudo na mesma caixinha. Daquela coisa de tipo assim, vai chegar aqui, aí depois vai ficar falando, gente, ética, né? Pelo amor de Deus. A gente trabalha com valores, né, internos da empresa e valores bons e tudo mais. A gente não vai ficar falando isso pra todo mundo. Então, também saber escolher o profissional correto. Se já teve alguma experiência nesse sentido e não foi interessante, não foi legal, saber que nem todo profissional, nem todos os profissionais são iguais, graças a Deus, né? Sim. Então, nesse sentido também. E aí, Thales, contigo? Teve esse momento? Não, que nem o que ela colocou, não é bem a vergonha. É mais de tu ter que procurar, tu saber, né? Chegou meu limite agora aqui, daqui de repente, se não tiver um acompanhamento, eu não consigo mais ir pra frente, né? E no meu caso foi mais essa parte, porque chegou ali, já tu começa a lidar com números ou com outros valores, tanto de pagar, tanto de receber, que tu precisa, né? Ter um auxílio. E na parte da vergonha, é mais porque tu fica pensando o que os outros vão falar. O Thales postou, não sei, uma foto lá, tá com uma consultora financeira. O cara, que tu no início tu falou, tá quebrado, não tem, né, não sabe das coisas. Mas, de repente, é só o pensamento dos outros, né? Porque a gente vai ficar pensando o que os outros vão dizer. Exatamente. Mas tu ter vergonha de chegar e, Rafaela, preciso, né? E quanto a isso, não. Nenhum... É que, assim, frequentemente o pensamento de uma consultoria financeira, ele está... As pessoas, né, no consciente coletivo, como eu estava falando antes, elas ligam isso à questão de uma empresa estar quebrada ou uma empresa estar passando por dificuldades. Ninguém pensa que uma consultoria financeira vai poder alavancar os teus resultados, tanto pessoais quanto empresariais, né? Mas isso é muito cultural aqui do nosso país, porque Estados Unidos, por exemplo, as pessoas comuns, elas, né, eu digo... A pessoa civil, né, normal, que não tem a empresa também, ela tem consultor financeiro justamente para pensar em planejar suas finanças, fazer todas as estratégias disso tudo e como alavancar os recursos. Tanto é que se nota a diferença de um país para o outro, né? Tudo bem que agora os dois estão numa situação um pouco complicada via economia, mas enfim. Então, olha a diferença de mentalidade de um povo para o outro, né? Então, nem sempre nem sempre. Sim, óbvio, tem questão que a empresa está numa situação financeira, que eu sempre falo também que a consultoria, a gestão financeira, ela vem com duas vias de trabalho, né? Uma para tirar a empresa da várzea financeira que se encontra, fazer todas as melhorias, né? Então, do negativo a gente vai pro neutro, pro zero, e do zero a gente vai pro positivo. Sim. Ou também para melhorar todos os processos, né, que estão acontecendo. Então, vem com aquela questão da melhoria em si, não é porque a empresa está quebrada, né? Mas eu acho interessante a gente estar falando sobre isso, porque talvez quem esteja assistindo pode, de repente, estar se reconhecendo e, tipo, eu não vou deixar chegar, de repente, em algo ruim. Eu posso procurar ajuda antes. Exatamente isso. Sabe? E agora, vendo também, tipo, no caso que tem a consultoria, um olhar de fora da empresa, né? Porque, tipo, eu tô ali olhando o negócio, eu e o Leonardo ali, a gente vê com o coração, né? A gente olha o nosso produto, nossa coisa assim, mas daí tu vem um de fora e fala, não, é bom, né? Mas tem que melhorar isso aqui, então... a parte financeira também, tu olha no caixa, tem um valor Y no caixa. Já vou comprar, vou receber mais esse mês o meu Plurabor, aí vai, né? Então daí uma outra pessoa te olhando, auxiliando, tu já começa... Eu senti muito essa diferença com a Rafa, porque a minha irmã me diz exatamente isso. Não adianta eu te falar porque tu não tá querendo me ouvir, entendeu? Então no momento que a Rafa entrou, às vezes era isso, tipo, eu ia muito com o coração em tudo. Então aquilo ali não conseguia me fazer enxergar a verdade. Então eu tenho uma ajuda de um outro profissional de fora que analisa o teu produto, enfim, teu serviço, muda totalmente o contexto, né? É que a gente desvincula porque você, né, eu falo isso no meu próprio negócio, é como se fosse um filho nosso, né? A nossa empresa, o nosso negócio. E é difícil desvincular a emoção quando a gente olha para aquilo que nós criamos. Então esse olhar externo, ele vem realmente sem esses vínculos, com um olhar mais racional, né? Pessoal, já vamos entrar aqui no assunto de como que foi todo o processo de mudança, mas antes eu quero chamar aqui os nossos apoiadores então. A Marco Investimentos
Somos credenciados à maior empresa de investimentos da América Latina, a XP Investimentos. O nosso propósito é melhorar a forma como o brasileiro investe. Somos pioneiros em um formato de atendimento totalmente isento de conflitos de interesses. Entregamos soluções completas para todos os perfis de investidor. Combinamos credibilidade, conhecimento financeiro e relacionamento próximo. O ecossistema Marco conta com a expertise da XP Investimentos, o que nos possibilita entregar soluções muito acima da média para pessoa física e empresas. Lojas Beneduzzi, tem leveza, tem romantismo e tem muita sofisticação. A nova coleção Outono e Inverno 2023, Rotina em Tramas, tem tudo que a gente ama. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique por dentro das tendências da nova coleção. Lojas Beneduzzi, vestindo amor, energia, gerações, autoestima, qualidade e conforto. E há mais de 30 anos, vestindo felicidade, que sempre me veste também aqui para os episódios. E a Barbearia Trapiche, muito mais que uma barbearia, conheça nossos planos mensais, onde você corta cabelo e barba quantas vezes quiser durante o mês. Planos a partir de R$ 74,90 por mês. 2 unidades para melhor lhe atender em Paraí, em Nova Araçá. Muito bem, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o processo, né? A gente acabou de falar sobre essa questão de desvincular esse olhar afetivo com os nossos bebês, né? Com os nossos negócios. Como é que foi o processo, né? Não vou ficar falando aqui, embora esteja, né, diretamente na questão do plano de ação. Eu gostaria que vocês trouxessem essas informações para o pessoal que está em casa nos assistindo. Então, diante dos problemas financeiros, digamos assim, das melhorias financeiras, Thales, lá na Martins Acabamentos, como é que foi toda essa execução, o processo para a gente fazer essa implementação? E o que você pensou quando eu entreguei para vocês, logo na primeira reunião de diagnóstico, né, o plano de ação? Como é que foi para vocês executar tudo isso? Na verdade é novo, né, porque a planilha que tu entrega ali para nós, no caso, no meu caso, né, não sei, na questão... No da Kari também, Então ela é bem completa, né, então é várias coisas, tipo, eu tinha um fluxo de caixa ali, que é entrada e saída, e era assim, ali, então ali é bem completa, então não vou mentir, né, tipo, tem que se empenhar, de todo dia anotar tudo, todo fim do dia, entrou isso, saiu aquilo, daí tu vai lá pro estoque, né? Então a implantação sim foi, e uma coisa que eu sempre tinha também, faço depois, que nem ela colocou na minha empresa, então amanhã de manhã eu venho e faço. Muito bom. Daí isso aí eu já comecei a cortar, né? Não, eu tenho que fazer hoje, então eu vou ali, vou fazer hoje, daí como é que eu vou explicar agora? Na questão dos lançamentos, né? Então de tudo sendo na data certa, no dia certo, ali pra tu pegar de costume mesmo, né? Então, vou dizer assim, no começo foi complicado, porque era uma coisa que eu sempre deixava para depois. No fim do mês procrastinava um pouquinho as informações. Isso. Agora, se eu deixar pro fim do mês, eu não faço mais, né? Porque foi muito grande o aumento que a gente teve depois tanto do faturamento como com as movimentações da consultoria, né? Mas no começo é uma coisa nova, então por isso a maior dificuldade, uma coisa que tipo nova, porque eu não sou formado em administração, né? Então era eu administrar a empresa do jeito que eu estava administrando, tranquilo, agora tô uma coisa profissional, né? Então é diferente. E principalmente pelo volume de informações, é aquilo que eu sempre falo, né? Aquilo que acontece hoje, se você não tem esse controle, amanhã a gente já esqueceu. Porque a cabeça do empresário é justamente isso, são milhares de pequenos probleminhas, né? Porque na verdade o empreendedor faz isso o dia todo, é procurar problema para resolver, né? Então a gente acaba esquecendo. Se tu não tiver uma ferramenta que te auxilie no controle de tudo isso, para você saber exatamente tudo aquilo que entrou, aquilo que saiu, como que aconteceu as vendas, aconteceu os pagamentos, e não só nisso, né? De todas as operações em si, a gente fica realmente perdido, né? E acho que até comentei na última consultoria que a gente teve, hoje eu não faço mais nada sem estar com a planilha junto. Eu adorei saber disso, né? Uma vez, ia na obra, preciso disso, né? Porque às vezes na obra tem a questão dos funcionários, preciso daquilo, não. Passa no escritório, depois eu não faço mais nada sem movimentar a planilha antes, porque é uma coisa que... Exato. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas porque qual que é o intuito dessa ferramenta toda? E o pessoal de casa entender, né? Aqui a gente não trabalha com software de gestão ainda, então a gente desenhou todo o financeiro, tanto da empresa da Kari quanto do Thales, né? Do Léo também, senão o Léo vai xingar nós depois, dentro de planilhas integradas de Excel, né? Então eu tenho um
um gerenciador financeiro, né? Chamo carinhosamente nesse formato, onde a gente consegue, como se fosse um software, né? A gente consegue ter toda essa abordagem. Para fazer o quê? Justamente entregar os números para que vocês, como gestores e empresários, consigam ter a tomada de decisão, né? Então o intuito todo é justamente nesse sentido. Eu não sei como é que foi a experiência dele, mas no nosso processo eu tive que passar todos os números para ela, né? Que eu acho que isso também já é como se fosse um pré-requisito, mas é já uma peneira, né? Uma peneira, exato. Porque tu tens que dedicar o teu tempo ali pra, enfim, colocar todos os números dentro de uma nova planilha. Então, assim, tipo, quando eu recebi, eu fiquei pensando, ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, porque se eu quero... Eu pensei, tipo, tá, é isso que eu quero mudar, então eu vou ter que fazer, né? Mas daí eu passei, acho que foram algumas semanas que eu passei alimentando as planilhas, a planilha que ela entregou, pra depois a gente começar a consultoria, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante frisar isso, sabe? Porque contratar um consultor não é só sobre achar que aquela pessoa vai vir na tua empresa e vai resolver tudo. Perfeito. Eu acho que isso é bem importante falar, porque acho que é a mesma coisa quando a pessoa contrata um personal, né? Que é o meu caso. Isso, exatamente. Alguém que trabalha na área de saúde. Não é aquele profissional lá que vai resolver. Tu precisa fazer a tua parte. Entendeu? A Rafa é uma ótima profissional, excelente. Igualmente. Mas assim, ela vai poder te ajudar se tu conseguir dar esse passo junto com ela, juntos, né? Porque se a pessoa não tá disposta a fazer, entregar os números, tu não pode ajudar ela. Exatamente. Né? Então eu tive tipo, essa percepção, né? Naquele momento que eu recebi a planilha, eu pensei, bom, então é isso, eu vou ter que fazer isso pra gente poder seguir, porque não vai ter outro jeito, né? É que a gente serve como guia, né? E eu gosto desse formato porque que sentido teria um consultor para a empresa de vocês fazer tudo, colocar a mão na massa para vocês e vocês não estiverem com o comprometimento. Depois a gente vai falar só sobre mentalidade, né? Que vocês não estejam comprometidos com isso. Além de eu levar o conhecimento embora comigo novamente, né? E um pouquinho mais, porque daí eu vou pegar o conhecimento das empresas de vocês, vou agregar para mim. Vocês não vão dar continuidade no trabalho que foi realizado, ou seja, a gente não vai colher resultado nenhum. Então não faz o menor sentido, né? Alguém ir fazer e o empresária não se comprometer em de fato executar tudo isso, né? Por isso que eu gosto bastante desse formato. É deixar vocês justamente com esse olhar clínico para os números de vocês e vocês terem a segurança de tomar as decisões, porque como vocês estão envolvidos no processo, né? Mas para quem tem equipe financeira também, quando a gente consegue confiar nos números que estão ali, a tomada de decisão ela é completamente assertiva. Sim. Porque tu sabe que aquilo que tá aí é verdade, né? Falando ainda nessa questão de processos todos, né? Que não é só na questão, digamos assim, afunilado na questão financeira, mas na empresa da Kari também foi desse jeito, né, Thales? Então, acho que a gente adentrou com todos os processos de como vocês estavam fazendo as vendas, então a gente remodelou tudo, né? Na Kari você também, nós fizemos isso, né, no plano de ação. Então, os prazos, a forma como vocês estavam apresentando, na Kari a gente pegou muito forte na questão da precificação também, sim, né, mostrando ainda mais o valor agregado que todos esses processos estavam acontecendo. E aqui que vem o ponto central de tudo isso. Como a gente fez, vocês precisam executar. Como é que foi apresentar tudo isso para os clientes de vocês? E por que eu quero tocar nesse assunto? Porque também é outro ponto que as empresas aqui da nossa região, né, vamos focar bastante aqui, tem esse medo. Mas eu vou mudar algo dentro do meu negócio. Como é que eu vou colocar isso para o meu cliente? Eu vou perder cliente? Como é que foi tudo isso para vocês? Na verdade, a nossa questão a gente está ainda implantando, né? Por causa da nossa região, a cultura. E nós somos uma empresa com 5 anos ali no mercado, ali em Serafina, e agora abrindo a região. É todo mundo conhecido, né? Então, tu chega ali, por exemplo, tu vem lá comprar um revestimento, é à vista. O cara já fica meio assim, né? Porque é acostumado, deixa anotado ali, uma parte agora, outra hora eu passo. Então a gente teve que colocar tudo em prática, então aos poucos, porque os clientes, não vou mentir, os clientes antigos, a gente ainda tem esse... Os mais confiáveis, né? Isso, de deixar para eles, beleza, acertamos ali outro dia. Mas os novos, assim, a gente é 100%, né? Colocamos ali o jeito de recebimento e estamos implantando. E daí, assim, aquele que está disposto, assim, a fazer o serviço, coisa, ele não acha problema nenhum, né? Porque... ele tá ali, tem
o dinheiro, enfim, é só questão mesmo de organizar, daí a execução, dá o prazo, montou o contrato para ele, ambas as partes assinam, então com as datas a respeito, se vai chover, um exemplo, demorou para executar o serviço, faz uma notificação para o cliente, mas daí, só que para nós melhorou muito, né, porque nós recebia uma parte quando tu começava, mas no final. Mas depende, nós tínhamos uma obra que demorava 60 dias, 90 dias, esse meio aqui. Exatamente. Nesse meio era uma loucura, né? E aqui é legal falar porque, por mais que, né, tenha essa categorização de cliente, isso tá super certo fazer também, né? Que ele tem cliente super confiável, que não tem problema nenhum, mas nenhum deles sai sem um contrato assinado, não. Né? Então todas as vendas, elas estão dentro de um processo de vendas desde o início até o final, porque você sabe que lá no final tem que receber, né? Isso, Não, mas essa parte 100%, né? Porque era onde que depois a gente, com alguns clientes, acabamos tomando calote e daí corre atrás, né? Era o que estava resultando na inadimplência, que gerou todos os empréstimos, que aí virou, né, aquela bola de neve que estava. Maravilha. E finalizou o pagamento também de empréstimo, né? Isso é bem legal falar, né? Isso daí. Estamos zerados no caixa, muito bom. Kari, contigo, como é que foi toda essa apresentação? Eu acho que a consultoria financeira, saber olhar para os números, ter essa organização, me deu mais confiança para conseguir partir para a precificação. E para conseguir organizar ali a gestão, né, da forma que precisava. Então eu acho que não foi claro, não adianta, não seria hipócrita da minha parte dizer que foi simples, mas não ser mentiras, né? Foi aquela coisa de olhar e dizer assim, tá, então não tem o que fazer aqui. Vai ser sobre isso, entendeu? Eu contratei alguém que tá me dizendo que o caminho é esse, então vamos fazer isso. Eu acho que foi mais essa parte de não resistir, é sobre isso, vamos lá. Mas não foi fácil, assim, mas hoje em dia a gente já tá já contratei a Rafa pela segunda vez e a gente segue fazendo a nova precificação e os novos projetos aí para a empresa. Maravilha. Até porque dentro de cada negócio existe uma capacidade, né? Eu digo uma capacidade produtiva, tanto se for de serviço quanto de entrega também de materiais e tudo mais. Então, se a gente não enxergar isso a longo prazo, a gente precisa ter a visão lá na frente para conseguir modelar o presente que vai fazer com que a gente, né, caminhe justamente nesses objetivos. Senão não faria o menor sentido, né? Exatamente isso. Pessoal, logo mais a gente volta para falar mais um pouquinho sobre essa questão de todo operacional. Vou chamar aqui mais alguns dos nossos apoiadores, então. A Digital Way é uma empresa que atua há 28 anos no mercado de tecnologia da informação, parceira também, sempre importante falar dos clientes, né, com softwares de gestão, então, atendendo pessoas físicas e empresas de pequeno, médio e grande porte, satisfazendo necessidades e superando expectativas. Oferecemos os serviços de desenvolvimento de software, assistência técnica e venda de telas interativas, onde hoje é referência nacional na distribuição. A Mercato Contabilidade, com uma vasta experiência de mais de 25 anos de atividades, o escritório possui 5 unidades físicas aqui no estado, distribuídas nas cidades de Veranópolis, Nova Prata, Nova Bassano, Vila Flores e Cotiporã. A Mercato é o nome mais lembrado na região quando o assunto é soluções contábeis, confiança e transparência para você e sua empresa. E a BSM Pavimentações, há 13 anos no mercado, buscamos entregar a melhor qualidade em atendimento, mão de obra e resultados para os nossos clientes. Além de estarmos em constantes atualizações, contamos com logística própria, moderna e eficiente. E nosso parceiro de trabalho também, né, Thales? Isso mesmo. O mais legal de tudo é que as empresas que vão se conectando. Muito bom. Pessoal, nós estávamos falando então sobre essa questão do operacional. Vamos falar um pouquinho, não precisa falar em números, obviamente, né? Até para não expor, digamos assim, os próprios números da empresa de vocês, se não for confortável para vocês. Mas a questão de crescimento, a questão de diferença de como que estava antes para como que está agora. Se vocês se sentirem à vontade em trazer também para o público, né? Essa tangibilidade, digamos assim, de resultados, eu acho que é bem bacana falar. E também no assunto da questão do Prolabore, né? Como é que tá essa questão de Prolabore nas empresas de vocês hoje? Vocês estão satisfeitos com isso? Vocês conseguem enxergar que estão com mais tranquilidade para fazer essas retiradas sem pensar, meu Deus, eu vou pegar esse valor e vai afetar o meu caixa, eu não posso fazer isso. Vou falar um pouquinho sobre isso. Thales, quer começar, talvez? Pode. Posso começar? Vamos lá, então. Então, a questão do Prolabore, sim, mudou bastante, né, para a empresa. Eu me sinto mais confiante porque eu tinha muito essa... Antes da Rafa chegar,
um sacrifício, né? Era um sacrifício para poder tirar o Prolabore, né? Tipo, meu Deus, e agora eu vou tirar o Prolabore e como é que vai ser a empresa, né? Eu lembro que tu comentou que era sempre um peso, né? Um peso. Peso enorme. Por mais que eu tivesse me programado, porque eu já estava programada para viver com aquele valor, né? Mas era um peso muito grande, então eu tinha essa coisa do coração, né? Mas hoje em dia tá muito mais tranquilo, eu consigo me organizar bem melhor, eu tô conseguindo fazer as retiradas já de retorno do investimento também, que é um ponto bem importante. E a questão da empresa, da questão de alavancar, a questão da lucratividade, a gente teve um bom resultado, mais ou menos, depois que eu fiz a consultoria com a Rafa, a gente ajustou a questão dos custos fixos e tudo, o dobro mais ou menos que mudou de lá até mais ou menos os últimos 6 meses, assim. Maravilha. Bem bom. Não vamos entrar nos valores aqui, envolve outras pessoas também, né? Então, vamos manter algumas coisas em sigilo, ética, né? Aquilo que eu falei antes. Maravilha. Isso. Depois da iniciativa com a consultoria e nós dando sequência, a questão com a organização, né, com o fluxo de caixa e a precificação que a gente fez na mão de obra e material, foi uma, como é que eu vou dizer assim, uma diferença boa que a gente teve de lucro, por causa que a gente trabalhava sempre, como assim, os concorrentes nossos são autônomos, então, tipo, a gente não conseguia, bate o preço daquele, faz por menos, não tinha como, às vezes ainda, porque uma obra era grande, a gente ainda fazia. Só que fazia, beleza, peguei uma obra, mas bota lá agora na planilha, é prejuízo, né? Se tu bota aqueles números, então foi precificado ali, e também, se não o dobro, até um pouquinho mais, porque ficou, como a gente tem bastante gasto no caso, né? Então agora ficou bom. Agora só temos que vender, né? Mas ficou bom. E a questão do Prolabore, Thales? Do Prolabore que nem ela. Eu pagava os fornecedores, funcionários, daí meu sócio, ele tirava a parte ali dele. E eu tava, como a parte de administração, ficava, será que eu tiro? Ou será que eu deixo? Deixava por último, né? Por último, e deixava uns dias a mais lá pra ver, porque a gente não sabia certo quando é que ia ter o retorno pro caixa, entendeu? Daí então ficava lá, e às vezes ficava, eu até vou falar, 1 mês, 2, 3, sem ver a cor, né? Mas agora com a organização ali, tipo, todo mês aí certinho a gente faz a retirada. A quantidade que tem que ser e tá mais tranquilo, dá até pra sair de final de semana agora. Tá até tirando férias né? Já tirei uns dias aí, esse mês já extrapolei também. Esses dias eu mandei uma mensagem pro Thales, tava passeando, nem respondeu, tá super certo, Thales, é isso daí mesmo, né? Só respondeu depois da volta das férias. Já tô tendo esse privilégio, já deixar o celular de lado e responder. Maravilha. E tudo isso, né, pessoal, acho que vocês vão concordar comigo, é em função de vocês conseguirem visualizar os números, porque se a gente não tem número na frente pra enxergar, pra fazer conta, né? Porque eu sempre falo, se o brasileiro fizesse contas, 90% da população brasileira não estaria endividada. Então, quando a gente tem esses números para enxergar, para fazer, né, calcular e tomar a decisão assertiva, é outra visão que a gente tem. Porque é como se você entrasse num quarto escuro e você ligasse a luz. Opa, agora eu sei que eu posso ir para cá, porque não tem nenhum móvel que vai bater na minha canela, né? Vou fazer uma analogia bem boba aqui. Mas é praticamente nesse sentido. Hoje vocês se sentem mais seguros, vocês já conseguem realmente se enxergar com essa visão, não, né? Principalmente, Kari, eu sei do meu negócio. Se tivesse que apresentar agora a empresa de vocês, né, numa grande roda de negócios, vocês estão totalmente seguros, baseados realmente nessa questão de numerológica, digamos assim, de dados de informação da empresa de vocês? Com certeza. Com certeza. O faturamento já não seria mais um problema, né, Kari? O faturamento já não seria mais um problema. Voltou a conversar com esse teu amigo que perguntou? Ainda não. Agora tu já tem a resposta, Agora eu já né? tenho a resposta, não preciso ficar com aquela cara derretida. Muito bom. E você, Thales? Não, com certeza, porque agora nossa demanda também já aumentou, então, tipo, para esse ano que a gente já está com a agenda cheia, e falando em obra, depende, já vamos, o ano, né, mas já estamos, bem dizer, aqui uns meses, começando já a planejar 2024, né. Maravilha. Então, agora nós somos, tipo, agora eu me sinto empresário, né. É isso aí, aquela história, bom. Antes eu era o cara ali que tava E muda empresa, tudo, né? Sim. A percepção dos nossos negócios e a visão geral, toda ao nosso redor, ela é completamente modificada, né? Hoje eu vejo nitidamente que era aquela questão assim, que eu não queria lidar com aquilo. Então é justamente isso de tipo, mas por que minha empresa é pequena? Mas pra que eu vou ter? Tipo,
né? Que tu liga o empresário ao cara que tem bastante dinheiro, o cara que chega na empresa com BMW, com Mercedes, né? Exatamente. E daí eu vou pra empresa, eu vou a pé, às 4h30 da manhã, 5, eu vou a pé com a mochila nas costas. É isso aí. Daí ninguém vê chegando, né? E quando tu se enxerga pequeno... Sim. Tu deixa a tua empresa pequena. Eu sempre, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso, né? Que é justamente o que estagna o resultado de uma empresa é a mentalidade do gestor. Porque se eu enxergo o meu negócio, eu sempre falo, tinha um professor que falava, né? O Toscano, ele falava, meu negocinho é pequenininho, tu vai manter o teu negocinho pequenininho. Agora, se eu começo a ter, né, visão, né, eu querer voar alto, e voar alto com os pés no chão, que isso é super viável, né? Mas enxergar de fato como uma empresa, tá, eu tô dando meu primeiro passo. Hoje ela está nesse patamar. Mas se eu quero chegar nesse patamar, eu preciso fazer as movimentações, tudo muda, né? E tu começa, primeiramente, a se comportar como, de fato, um empresário, uma empresária, né? Sim, até, tipo, o meu caso, eu só queria atender as pessoas. Então, eu estava atendendo cada vez mais as pessoas, mas eu não estava gerindo. Então, de que forma a empresa ia ter um crescimento se não tinha uma gestão? Exatamente né? isso. Então, eu acho que teve que ter essa virada de chave de tipo, opa, agora eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa, sou uma empresária. Exatamente isso. Porque eu acho que também aqui a gente, no interior, a gente tem... Não é um medo, é aquela coisa de dizer assim, tipo, eu sou bom no que eu faço. Muito eu tenho bom, uma empresa. cara, é exatamente isso. Eu tenho uma empresa. Qual que é o problema de tu dizer eu sou empresário? É que as pessoas... A gente quer se esconder. As pessoas acham isso, cara, vou te passar de volta a palavra, com uma certa arrogância. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Se você responde que é empresário, as pessoas, nossa, que metido ou que arrogante, não é verdade? Um exemplo, tipo, o Thales, lá em Serafina, todo mundo conhece, agora como é que é empresário? Tá certo. É assim, tipo... E como é que tu se sente, Thales, em relação a esses julgamentos que o pessoal faz? Eu sou entra por um vídeo e sai pelo outro. Eu, assim, tipo, não dou bola, na verdade, porque é que nem o exemplo da televisão. Eu não assisto mais televisão, né? Tipo, pra o pessoal ficar ali brigando por política, essas coisas, eu não assisto mais essas... Então, um exemplo, agora tu falou mal de mim, chegou lá e falou mal de ti. Tranquilo. Tá de boa, é isso aí. É isso. Só entra num lado, sai no outro. Porque se tu ficar dando bola porque tu não fala, tu vai travar, né? Exatamente. Daí tu fala, ele falou aquilo de mim, não vou conseguir fazer. Um exemplo, tu pegar uma obra, sei lá, posto uma obra grande que eu vou fazer. Não vai entregar, não vai conseguir, vai quebrar. Porque a maioria, em Serafina, uma empresa lança um empreendimento, a primeira coisa que eles vão falar é que o cara não vai entregar. É a primeira coisa que eles falam. É complicado, né? É mais fácil tu falar que não, porque ou não, beleza, né? Ou não, eu não consegui, eu avisei. É que olha só, quando a gente saiu tudo do mesmo lugar, né? Aí eu comecei a fazer um pouquinho mais, aí eu começo a ter um pouquinho mais de destaque, porque é normal isso, né? Só que as pessoas que estavam junto comigo, talvez lá na minha infância, continuam lá atrás. Mas elas continuam se mantendo digamos assim, sem movimentação alguma, né? É muito mais fácil julgar daquela posição, né? E ninguém tá querendo pagar o preço para ter o resultado. Por isso que vocês estão aqui, justamente na questão da ação, né? Então, se tá todo mundo igual, mas aí você começa a fazer um pouquinho mais, tu começa a se destacar, e é aquele velho ditado, né? Eu sou péssima em ditado, sempre troco, mas prego que se destaca é o que mais leva martelada, não é verdade? Tipo, na minha questão eu nunca trabalhei de pedreiro, no máximo ajudei de servente, nunca fui, né, pedreiro, e muitas vezes falam, mas tu não sabe assentar uma pedra, tu não sei o quê. Cara, essa parte tu tem o cara que faça, né? Ótimo. E às vezes nem respondo. Eu poderia responder, porque às vezes se eu responder eu achava que é arrogante, né? Tá uma mala. Mas, tipo, eu sou o cara da empresa ali que eu gerencio e tenho cada setor tem os funcionários. Tem o Leonardo que cuida da parte da execução e cada um faz a sua, né? Por isso que daí a gente vai crescendo. Cada um na... E não tem como a gente dar conta de tudo, né? Não tem como. Até esse tempo atrás eu postei uma foto que eu fui numa obra com meu filho e postei a foto dele no Instagram lá, que ele tava, né, fim de tarde, né, e um amigo amigo, eu considero amigo, né, mas depois de uma dessa, eu já fica, né, me mandou, né, no Instagram, tu só vai bater foto, não sei o que, tu que coloca pedra. Meu Deus. E não vê o todo da empresa, né? Não vê o todo, mas enfim, é a visão, né. Já aconteceu comigo algumas situações, essa questão do tipo, mas tu é tranquilo de tarde, tu não... Tu tá sempre de boa, tá sempre na rua, tá indo no mercado à tarde, mas às 6 da manhã eu tô lá trabalhando. 6 horas, a Carinha acorda às 5 da manhã, né? Acordo às 5h30. Todos os dias às 6 eu tô lá trabalhando, né? Exatamente. Olha aí, eu também trabalho cedo. Mas então por que a gente tem vergonha de dizer que a gente é empresa? Poxa, eu tenho uma empresa, eu trabalho. Exatamente isso. Se eu tô fazendo compras na tarde, mérito meu.
E é muito... A gente trabalha. É muito legal falar sobre isso, porque tem muito empreendedor que acaba deixando essas críticas todas, né, de quem nunca construiu nada, entrar na sua mente e acaba se paralisando. Acaba ficando escondido, né? Isso é muito triste, de certa forma, também. E aqui, o legal, né, da gente pontuar nesse contexto todo que nós estamos falando, que olha só, vocês dois, o Thales já não está mais na parte operacional, né? Tá mais focado mesmo na administrativa e estratégica. A Kari, tu tá mais na estratégica do que... Ainda no operacional, né? Também, mas mais voltado pro estratégico. Hoje eu já tenho mais... Eu abri mão de mais tempo isso da parte operacional para estar na parte estratégica. E esse tempo de pensar sobre o negócio, eu acho que faz toda a diferença, né, Kari? Sim. Porque olha só, os dois querem crescer, então eu conheço os objetivos das duas empresas, né? Como é que vocês vão conseguir atingir esses objetivos se vocês não se distanciarem, né? Sim. E começar a olhar a empresa de outro prisma, de outra visão aqui, a Kari formar mais profissionais ou, né, dentro da tua metodologia, para que eles possam executar o operacional enquanto você faz a gestão do teu negócio. E o Thales a mesma coisa, né? Então nós temos ali o sócio, né, o Léo, um abração, Léo, inclusive, se estiver nos assistindo, que tem toda essa parte do comando operacional, né? E você mais a parte administrativa. Então, vendas, quem é que tá levando, né, o nome de vocês pra no caso do Thales, né, trazer essas vendas contra as prefeituras e tudo mais, trabalha com licitação também. Tem que ter alguém que faça tudo isso. Então, se as cabeças de vocês não estiverem focadas para isso também, o negócio ele para e vai morrendo dia após dia. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto. Hoje em dia, não sei como é que é a tua rotina, mas eu tenho depois da consultoria, eu tenho uma rotina de organização pra fazer as... Kari, aguenta aí, porque nós já vamos falar sobre isso. Bom. Eu não quero cortar o raciocínio de vocês aqui, porque antes eu quero chamar mais alguns dos nossos apoiadores aqui. A NG Pedras entrega ao seu projeto a beleza exuberante das pedras naturais, a versatilidade dos quartzos e a resistência das superfícies ultracompactadas. Tudo isso com tecnologia de corte em jato d'água que garante cortes precisos para um acabamento perfeito. A NG Pedras sonhe, idealize e realize. E a Elos mais eficiência e transparência no seu condomínio para a sua família viver bem. A administradora de condomínios, o pessoal que já esteve aqui conosco também contando como iniciaram esse super negócio. Kari, agora sim, eu quero falar sobre essa questão, né? A gente já falou então de como que as empresas estavam quando nós chegamos para aplicar toda a questão da consultoria, os benefícios, os resultados que vocês tiveram, sem adentrar muito aqui a questão de números, né? Mas os resultados que vocês tiveram. E agora sim, essa questão da mentalidade, eu acho que é a mensagem principal que eu quero deixar aqui pro pessoal de casa. Vale a pena entrar em ação, sim ou não? Como é que vocês tiveram que modificar, né? Que é isso que tava falando, Kari, a rotina de vocês, o dia a dia de vocês, saírem dessa cabeça do operacional, vir para a cabeça do estratégico, mas principalmente aplicabilidade. Vamos realmente pro dia a dia de vocês. Como é que vocês modificaram tudo e se precisou modificar alguma coisa na rotina? Kari, devolvo a palavra então. Precisou modificar bastante na rotina, porque eu acho que talvez a minha demanda não é tão complexa quanto a deles, né? Porque não tem a questão de venda, é só serviço, então, mas a questão de entrada no caixa. Quando chegava algum cliente para pagar, era um caos, porque daí eu tava atendendo. E eu não queria dispor daquele tempo, então eu nunca fechava o caixa no momento que eu tinha que fechar. Olha só. Então esse já foi a primeira a mudança de atitude, que é, a partir de hoje, eu só vou sair da empresa no momento em que eu fechar o caixa. Entendeu? Então hoje, todos os dias, eu fecho o caixa. Não importa. Independente se é 10 do horário ou 11 horas da noite, eu fecho o caixa. Né? Muito bom. Porque senão ficava aquilo, uma bola de neve. Quando via, daí não sabia, faltou, esqueceu. Porque, querendo ou não, tu tá atendendo as pessoas, tu tá com um monte de coisa na cabeça e depois tu não lembra, né? Não anotou e não lembra. Então, hoje em dia, isso é uma... Regra. Regra. Não sai da empresa, não importa. 10 horas da noite, às vezes eu tenho dias que eu saio às 10. Vou lá, ligo o computador, faço o que tenho pra fazer, fecho o caixa, ponto. Perfeito. Vou pra casa. Até porque a rotina da empresa vai, né? Até 9h30, 10 horas, né? Com os 9h30, 10 horas por aí. Perfeito. Então isso já é uma coisa, tipo, a primeira regra, assim. Show de bola. E contigo, Thales? Precisou mudar alguma coisa no teu dia a dia? Na verdade, eu já tinha o costume. Só daí com a consultoria e, que nem ela falou, né? De pegar e fechar o caixa.
no caso dela. E eu fazer dos lançamentos, foi comprado material, foi vendido, então também lançava o caixa, o que entrou, o que saiu. E no meu caso, o maior problema era com os pagamentos também, né? Então, estava organizado para pagar hoje, mas hoje não tinha esse dinheiro. Hoje de manhã, tipo, agora, no caso, eu chego de manhã cedo na Martins, eu já olho os boletins de pagar e já vou lá e faço o pagamento, porque é nota fiscal da prefeitura que vai entrar, ou tem um contrato com o cliente, vai ficar certo o recebimento, né? Então, e na questão de organização, eu só tive que mudar umas coisas por causa que, por exemplo, meu filho agora. Que daí entra a parte pessoal, que é umas coisas que tu tem que ir ajustando. Mas a vida tá interligada, ele né? Ele já tá com 2 anos, vai fazer 2 anos e meio, então mais poleta. Então eu faço o quê? Nem sempre eu consigo, né? Porque a Sabrina vai assistir, depois ela vai falar que é mentira. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. É vir pra casa cedo, quando ele volta da creche, e pra ir brincar com ele. E depois eu retorno pra empresa depois. Que legal, Thales, daí, que bacana. Depois sim, daí lá, retorno umas 10 horas, de repente, vou até meia-noite, uma que precisa fazer. Mas nem sempre consigo, às vezes eu tenho que ficar depois das 6, porque eu falo, não, prefiro ficar até as 8 depois. Mas tudo tu tem que organizar. Mas é tudo na agenda, né? Tipo, tudo anotado. Hoje eu vou ter que ir no mercado, não vou no mercado. Mas enfim, é só um exemplo. Tudo anotado, e daí vai um xizinho, não fez um x, joga pro dia seguinte. Mas daí eu já me incomodo, porque se eu botar 2, 3 x lá, já... né, ficar ruim. Muito bom. Nossa, essa tua fala é fantástica, né? Porque eu sempre falo também nesse sentido que a gente começa a mudar quando aquilo tá verdadeiramente, genuinamente, assim, ó, te incomodando pra valer, que tu bate na mesa assim, não, alguma coisa tem que mudar, né? Sim. É muito, muito interessante saber disso. Eu tenho os horários da tarde, então agora eu abri espaço na minha agenda, então à tarde é o momento que eu me dedico ao lançamento da empresa. Então, que sempre tem que lançar, a gente tem o controle de vendas, daí eu lanço venda, organizo pagamentos. Então, hoje em dia eu tenho um horário específico para trabalhar para a empresa, que antes eu não tinha, que eu fazia quando dava. Quando dava. Treinava quando dava. Então, era tudo assim, uma bagunça, né? Tudo quando dava, Tudo né? quando dava. Então, dificultava muito, né? Essa própria visão de ser empresária, né? E a questão toda de organização da empresa, porque era... Cara, e tu acha que isso tudo, hoje tu continua tendo uma qualidade de vida, né? Ou tu acha que melhorou a tua qualidade de vida, tu tá com tempo pra fazer as tuas coisas legais também? Ou por ter todo esse controle, que é outra coisa que, né, a maioria das pessoas pensa também. Eu vou precisar fazer isso, então eu não vou mais ter tempo. Como é que tá essa situação pra vocês? Eu acho que é justamente o processo inverso, né? O processo inverso. Eu via muito isso, que tipo assim, eu falava isso, mas como é que eu vou viver agora? Eu vou ter que viver pra preencher. Tu pensava isso? Sim, vou viver pra preencher planilha. Muito eu bom. não tenho tempo, tipo assim, é isso que vinha na cabeça, vou viver pra preencher planilha, isso que vai ser muito trabalhoso. Sim. Só que no momento em que tu consegue colocar isso, a minha irmã fala muito isso, eu acho que tu também já ouvi tu falando sobre a questão do processo. Ótimo, exatamente. É um processo. Tem que hoje em dia eu vejo e reconheço muito o processo. Porque sem processo nada vai, nada funciona. Tudo é processo, né? Tudo é processo. E nada funciona. Então aquilo vira uma bola de neve, né? Então hoje em dia ficou muito mais prático, porque eu tenho horário pra lançar as coisas. Então eu fico mais tranquila. Final de semana, uma vez eu passava trabalhando. Então hoje em dia acontece no momento que eu abro mão de algumas coisas durante a semana. Perfeito. Porque daí eu abri mão daquilo. Então eu sei que no final de semana talvez eu vá ter que pegar. Mas tu tá ciente daquilo. Mas eu estou ciente. Uma vez eu passava final de semana preenchendo, fazendo coisa e... Então hoje em dia eu já tenho a minha organização de tipo, na última sexta-feira, na sexta-feira na última do mês, eu faço o fechamento da empresa. Que valioso isso, né? Então eu tinha essa mentalidade de que ter mais coisas para fazer ia ser mais trabalhoso, mas hoje em dia, com certeza, me poupa muito tempo. Porque as coisas andam mais justamente por ter um processo. Porque está dentro de um processo Porque todo, está dentro né? de um processo. Isso e hoje muito você legal. consegue, final de semana, festear, passear, eu vejo passear. lá, muito bom. Fantástico. E com vocês lá, Thales? Como é que foi essa visão? Nós também, a questão como parte tudo de mim, né? Tipo, administrativo. Então, daí, tipo, a questão no caso nosso, como a gente tem a visita também, então durante o dia, às vezes, hoje eu me programei pra fazer isso. Chegou um cliente lá, queria fazer uma calçada, um muro, daí eu tenho que ir lá
e visitar ele, né? Só posso agora porque eu não vou estar tal dia. Então daí tu deixa de lado. Prioridade do cliente também, né? Tu tem que atender, né? Então daí esse corre-corre do dia a dia. Que nem nós tínhamos um motorista também, daí acabou pedindo a demissão, agora estamos sem motorista. Então, para mim, agora fica corrido durante o dia. Então, eu já não marco nada para fazer durante o dia dessas coisas da empresa. Eu vou lançar tudo no fim do dia, essas coisas. Então, daí eu continuo depois das 6 ou volto mais. Mas, assim, a questão a organização é 100%, tu nota, né? Porque é que nem ela falou, de ficar final de semana direto, né? Hoje não posso, vou ter que ficar sábado de tarde. Então agora eu marquei para tal dia fazer, de repente a cabeça da pessoa, né, pensa, eu vou ficar nessa planilha aqui a noite toda. Né? Quando tu vê 1 hora ali, tu resolveu 2, tu resolveu tudo. Só que tem que estar ali focado, né? Perfeito. Desliga a internet, né? Sai, porque se tu ficar com outro pensamento, tu não consegue executar. Os outros estímulos, né? A gente acaba focar naquilo ali. Maravilha. E deixar, às vezes, que nem eu também, eu gosto de esporte, de jogar futebol. Então agora eu tô começando a voltar para jogar porque me sobra esse tempo, porque antes eu não tenho mais esse tempo de jogar. Que legal, não sabia disso, muito bom, Thales. Eu não tenho esse tempo de jogar porque eu tenho que ficar na empresa ali, entendeu? Eu tenho que ficar ali. Agora então não, o tempo para a empresa é 2, 3 horas do dia ou da noite ali, então eu consigo que nem agora eu vou com meu filho no campo, eu vou fazer alguma outra coisa com ele, e vou conseguir agora voltar a jogar futebol fazendo exercício, né? Porque sempre pratiquei, né? Maravilha. Pessoal, hoje como é que vocês enxergam, né, a questão da gestão financeira dentro das empresas? Principalmente das empresas de vocês, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas no sentido de resumir realmente, né? Como é que foi tudo isso para vocês e qual que é a mentalidade de vocês hoje? Quem é um pouco da Kari, quem é um pouquinho do Thales? Vocês sempre foram de executar, vocês em algum momento tiveram, né? Eu me conectei logo com a Kari porque eu senti que a Kari é questão da tua própria atividade, né, sim, Kari? Mas para os números você falou antes que tinha uma certa resistência. Então, como é que é esse pensamento para vocês? Se vocês sempre foram assim, de colocar a mão na massa também, ou não? Quer começar? Ou começar? Não, posso começar. A questão da mão na massa que tu diz é de fazer acontecer, de realmente manter essa organização, da mentalidade de vocês voltada para tudo isso, né? Sim. Não, eu sempre tive essa mentalidade, mas batia no porém, né? Deixa pra depois. Daí, um exemplo, eu ia no campo correr, né? Vou dar 10 voltas. Daí tava cansado na 7ª, mas 3 não faz diferença, né? Olha entendeu? Que interessante. Um exemplo, né? 7 voltas tá bem feito. Você tá do lado de uma educadora física, olha só, né? Olha que faz diferença, sim. E agora eu voltando que eu vou correr, eu tenho lá, vou dar 10, 12 voltas lá no campo, tenho que dar as 10, 12 voltas. Disciplina na veia agora. Tu tem que ter disciplina, né? Então, não que antes, tipo, não tinha 100% dessa disciplina. Sim. A tua mentalidade mudou. Porque, então, tipo, até às vezes, conversando, às vezes eu tô conversando com vocês, assim, eu já falo alguma coisa que eu penso aqui, falei, como é que eu me aprofundei nesse assunto, né? Porque tu muda, né? Tu começa, tipo, no Instagram também, tu já vai ver outras coisas. Tu para de ver, de repente, um grupo de Instagram, às vezes te manda umas coisas, tu nem olha, passa lá, dá 10 vídeos, tu não olhou nenhum. Tu foca naquilo que realmente vai agregar alguma coisa. Daí, nossa, que valioso isso, muito bom. Daí, até às vezes depois eu olho aqueles vídeos fora do que manda no grupo, daí eles mandei semana passada isso aí. Eu não olhei semana passada. Porque a gente acaba adotando isso, tu modela a tua vida inteira, né? E os resultados todos acabam modelando. Só que aí também tem que ir maneirando, porque as pessoas que estão ao teu redor também, elas vão, como é que eu vou dizer? Elas vão adquirir assim, aos poucos. Vai de soco, né, da briga. Mudança é radical. Radical. Muito mas bom. Maravilha. Kari, contigo. Então, eu acho Esse furacão. Eu acho que a questão da resistência que era um processo meu, né, naquele momento. Mas eu sempre fui uma pessoa muito comprometida com as coisas. Eu acho que isso é uma coisa assim, tipo, ok. A gente tem que fazer isso, então vamos lá. Vamos colocar a mão na massa e vamos fazer. Eu acho que... Inclusive tu também, porque senão tu não estaria aqui se tu não fosse disciplinada. É isso aí. Porque tem a ver com isso, porque quantas pessoas que passam, né? E eu vejo em vários âmbitos da vida, do tipo, só falar não resolve os problemas, exatamente. Né? Então eu só falo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer... eu tenho que começar uma caminhada, ou eu tenho que começar a mudar minha vida, pra qualquer assunto. Só falar não resolve as coisas. Então eu me considero que sempre fui uma pessoa bem
bem disciplinada, assim, do tipo, tá ok, vamos fazer isso, vamos lá, bora. Porque eu acho que foi o que aconteceu com a gente. Por mais que vieram várias dúvidas nesse processo, tipo aquele coisa, ai meu Deus, que vontade de matar a Rafaela. Mas olha, Deus tá vendo, hein? Mas é isso, tipo, vou fazer isso. Sim. É uma tomada de decisão. Eu quero mudar. Porque não adianta só, tipo, eu quero mudar. Perfeito, cara, e é isso daí mesmo. Eu quero mudar, mas aí tu vai falar, mas eu tenho que fazer isso pra mudar. Tá, mas então tu quer mudar ou não? Tu tá disposto a abrir mão de certas coisas ou não? Muito bom. Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Não, eu me vejo muito assim. Total. Tipo, às vezes, eu quero me dedicar a esse esporte, vou ter que abrir mão do quê? Então eu vou fazer isso. É isso daí, perfeito. Eu costumo falar sempre, e eu ouvi isso do Anderson, do 196 Sonhos, né? A primeira vez que eu ouvi, assim, fiquei fissurada por esse pensamento, porque é muito aquilo que a gente vive, né? Cara, vai fazer alguma coisa? Faz com aquele tesão de verdade, sabe? Eu vou fazer pra valer a pena, porque eu sei que vai ter o resultado. Eu acho que é isso que faz com que a gente vibre por dentro, né? Então, e isso vem muito da disciplina, né? A partir do momento que tu coloca e tu adota a disciplina pra tua vida, a gente transforma, é um 360 real na nossa vida. Porque tu nunca mais consegue fazer qualquer coisa que tu vai fazer de outro jeito. É uma dieta, é um esporte, é a gestão financeira da empresa, é conversar com as pessoas, tu começa, né, a selecionar as pessoas que realmente vão trazer um agregado pra ti. Então, assim, essa questão da ação, né, ela é fundamental pra tudo, pra ter os resultados positivos. Pessoal, a gente já está se encaminhando, passou rápido aqui, né, pro final do nosso programa. Uma mensagem rápida, pode ser em 1 ou 2 palavras, uma pequena frase para quem está em casa nos assistindo. O que vocês deixariam como empresários que são, né, cada vez mais aí rumando ao sucesso? Para quem está em casa, de tudo isso que nós conversamos aqui hoje, para fixar o pensamento. Quer começar, Kari? Eu acho que a questão do empresário, o primeiro maior passo já foi dado, né? Que é tu ter o ímpeto e a coragem de ter uma empresa, muito né? Que eu acho que, parabenizando todas as pessoas, os empresários, mas às vezes isso não é suficiente e ser empresário, todo mundo sabe que tem perrengue, tem as dificuldades, felicidade, amor, enfim, tudo isso. Mas às vezes é com uns pequenos passos, entendeu? Um passo por vez. Qualquer mudança que tu for fazer, que tu queira fazer na tua vida, é pequeno. Às vezes olhar o todo assusta demais. Então eu vou fazer uma mudança agora. Vou contratar a Rafa agora aqui para mudar minha empresa. E aquilo que também a gente estava falando antes, agora eu falei várias palavras. Não tem problema, é isso mesmo. Que é aquela questão, a gente tem que se permitir ser iniciante. Ótimo. Né? Então, a gente é especialista em alguma coisa, a gente não sabe tudo. Perfeito. E tudo bem. E tá tudo bem. Certo quanto isso. Então eu acho que é sobre isso. Maravilha. E você, Thales? Isso, um pouco ela já comentou uma boa parte, mas aqueles que estão no ramo, já, no caso, eles já estão sabendo, né? Tem que ser persistente, tu vai dar mais coisa, tu vai perder mais do que ganha. Só que quando tu ganhar, vai ser mais satisfatório, né? Legal, muito bom. E aqueles que querem começar, tem que, ela falou, dar o primeiro passo, abre o CNPJ ali, né? Paga o primeiro imposto, mas só que não deixa de buscar o conhecimento, porque alguns, no caso a maioria, acho que já são formados de repente, então eles já vêm. Mas quem não é, porque fala, tu não é formado, tu não pode abrir teu negócio, tu não entende. Totalmente equivocado esse pensamento. Isso, né? procure profissionais qualificados que vão te auxiliar e tu vai conseguir. Porque o empresário é as ideias, né? Ele tem as ideias, enfim, então vai chegar, que no nosso caso, chegou num nível que nós tivemos que procurar profissionais para dar sequência, porque a gente começou, era uma. Para profissionalizar o negócio isso, mesmo, né? Então, tem que ter a cara e a coragem. Maravilha. Tratar a empresa com todo o amor que ela merece, que também é o fato de tu, às vezes, buscar ajuda. Isso, e saber que vai abrir mão de muita coisa. Por isso que eu sempre falo, né? Eu comparo muito com a questão de filho, porque às vezes a gente tem que dar uma palmadinha no filho, né? A gente sabe que vai doer, vai doer, mas aquela palmadinha que vai educar ele pra enfrentar o mundo, né? Isso. Pelo amor de Deus que, né, ninguém me processe por isso, mas enfim, foi só fazendo uma analogia aqui, né? Mas eu acredito muito nesse sentido. A gente não tem que fazer... Vai doer.
Em algum momento vai doer, mas essa dor, ela vai potencializar e vai fazer com que a coisa, com o teu negócio, que a tua empresa evolua, né? Isso. Muito bem. Pessoal, Kari, como é que a gente faz para te encontrar? Quem quiser ser seu aluno, por favor, merchan as empresas agora. Crato Centro de Treinamento, tá? Fica na Estrada Buarque de Macedo, próximo ao Supermercado Lorenzetti. Muito bom. E nas redes também, né? E nas redes, Crato CT. Crato CT. E vocês, Thales? Então, nós é a Martins Acabamentos, Serafina Correia, Centro, na rua Horácio Tassone, 356, Instagram e Facebook, Martins Acabamentos. Com os produtos maravilhosos. De primeira linha. É isso e daí. A mão de obra, o nosso diferencial é a mão de obra. O Léo tá ouvindo isso? A gente falou sobre... O Léo tem, assim, ele é extremamente detalhista nas coisas, né? Da mão de obra impecável. É demais, é demais. Muito bom, isso daí. E o valor agregado, então, da Kari, né, Kari? Como você falou antes, né? A gente atende menos pessoas por horário, então é um ambiente bem diferenciado. O pessoal gosta bastante de treinar ali. Um método diferenciado também. Então, para quem quiser conhecer, conferir nosso trabalho, dá uma passadinha lá. É isso daí, porque é realmente muito valioso. Pessoal, muito obrigada de todo o coração por vocês terem aceitado vir aqui conversar sobre isso. E a gente continua conversando, né? Pessoal de casa, muito obrigada por estarem aqui conosco em mais um episódio. Sempre lembrando que você consegue nos acompanhar pelo canal 8 da Adil TV, pelo canal da Conecta Mais Web TV, através do YouTube, e Spotify também, vamos aparecer por lá, e do Facebook. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.